A igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Agradeço Deus. a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, porque já em outra oportunidade eu preguei aqui, me parece com outro pastor, e agradeço ao pastor Magno, pastor Magno, preguei no culto de missões domingo passado. Agradeço a Deus por ele, pela vida do servo de Deus, por conhecer mais uma parte da família de Deus. Amém, irmãos? Amém! Glória a Deus. A pastora que me cedeu aqui o altar da igreja para ministrar nesta noite, neste culto de Santa Ceia. Amém? Amém! Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Então, eu convido a igreja para nós abrirmos a nossa Bíblia e vamos ler no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, o versículo 23. Amém? Amém. O Evangelho de Lucas, 22 e ao 23. Vamos ler o 3, versículo 3. Capítulo 22, versículo 3. Posso ler, irmãos? Amém. Amém? Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. E foi o seu próprio caminho e falou com os principais sacerdotes e com os capitões de como lhes entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro, e ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Glória a Deus. Glória a A Deus. igreja pode assentar glorificando a Deus Glória a Deus. em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, como se trata de culto de ceia, da Santa Ceia do Senhor, não tem coisa melhor do que a gente tratar um assunto tão importante, que é a ceia do Senhor. Jesus nos deixou este referencial, este legado. Eu quero trazer uma mensagem nesta noite com o tema que não saia da mesa do Senhor. Amém? Não saia da mesa do Senhor. E o que eu quero falar-lhes é sobre a mesa. Que Jesus, Ele te delegou este convite, esta oportunidade tão maravilhosa de nós estarmos nesta mesa, para junto nós nos congratularmos e nos alegrarmos na presença do Senhor. Porque a ceia, irmãos, este memorial, a ceia é este memorial, e a ceia do Senhor é festa, não é, pastora? É uma festa, é uma alegria. Todas as vezes que nós nos reunimos, é para congratularmos da morte e ressurreição do Senhor Jesus. A Bíblia aqui vai mostrar que em uma Páscoa, Jesus aqui, Ele reúne os seus discípulos, diga assim comigo, em torno de uma mesa, em um momento de particularidade, e Ele passa as instruções. É muito maravilhoso, porque Jesus, irmãos, Ele nos chama para essa particularidade, quando Ele tem esse particular comigo e com você. Todas as vezes que você se levanta pelas madrugadas para orar, você está tendo esse particular com Deus. Glória a Deus.
Você está tendo esta afinidade com Deus. E a partir do momento quando nós temos essa particularidade com Deus, automaticamente Deus vai passar para nós as instruções. Diga assim comigo, as instruções. As instruções. Então o crente fica enganado? Sim ou não, igreja? Não, igreja. Não tem porta do inferno que possa prevalecer contra a igreja de Deus aqui na terra. Não existe ciência, não existe cultura satânica, não existe misticismo, não existe o evangelho ao contrário, porque por aí já tem evangelho ao contrário. Não existe falso profeta, de forma alguma, doutor da lei, homens por aí que se dizem doutores em divindade, mestres, professores da teologia, da prosperidade. Nada disso vai corromper, enganar uma pessoa, um servo de Deus que tem particularidade com Deus. Sabe por quê? Porque esse crente sempre está à mesa. Amém? Glória a Deus, amém. Sempre está à mesa. E quando o crente está à mesa com Jesus, Jesus passa as instruções. É Jesus que dita as normas. Quando um pastor, quando um servo de Deus, uma serva de Deus está sem a instrução, Jesus vai lá e passa as instruções. Quando o crente está fraco na fé, quando o crente não pode mais orar, quando o crente não tem capacidade de orar, de buscar Deus, de interceder a Deus, Paulo escreveu aos Romanos, ele disse que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos e inexprimíveis. Diga glória. Glória. Quando você está sem falar, sem saber falar, quando termina o nosso português, o verbo, né? Quando nós não temos mais palavra, quando nós não temos mais o que falar com o Senhor, aí vem o Espírito Santo, ele começa a interceder a Deus Pai, por mim, pela tua vida, nas madrugadas, aquele momento tão cansado, que te faltou a fé, que te faltou a coragem, que te faltou a unção, que te faltou até a santidade. O Espírito Santo vai lá e intercede. Olha, Senhor, olha, Pai, ajuda Maria, ajuda Antônia, ajuda Francisca, ajuda Paulo, ajuda Pedro. Glória a Deus. E ele agora começa a passar as instruções para nós. Sabe por quê? Porque quando eu falo de mesa na Bíblia, ela é sinônimo de familiaridade. Mesa na Bíblia é sinônimo de intimidade. Mesa na Bíblia é banquete. Mesa na Bíblia é festa. Mesa na Bíblia é confraternização. Mesa na Bíblia é comunhão. É onde está o alimento. É onde está o pão. Você não convida qualquer pessoa para a mesa. Não. Convida? Ninguém aqui, jamais, irmão. Você não vai convidar qualquer pessoa para a sua mesa, para sentar na sua mesa com você. Sabe por quê? Porque mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de familiaridade. Mesa é lugar de intimidade. E Jesus chama os 12 para a mesa, para conversar com ele, para passar as instruções para ele e dizer o que iria acontecer. Eu vou morrer por vocês. Mas é mistério que eu morra por vocês. Eu vou padecer por vocês. Mas é mistério que eu padeça. Eu vou para o Calvário. Mas é mistério que eu suba ao Calvário. Eu vou perder a minha vida. Eu vou derramar o meu sangue por vocês. Mas é mistério que isso aconteça. Então quando Jesus começou a passar pelo Sinédrio, quando Jesus passou pelo julgamento lá no Sinédrio, os discípulos já estavam preparados, porque eles já sabiam, Jesus tinha passado as instruções, porque Jesus não deixa ninguém enganado, Jesus não deixa ninguém iludido ou desiludido, de forma alguma.
Êxodo, capítulo 12. A Bíblia diz aqui em Êxodo, capítulo 12, que Deus ordena e ao mesmo tempo orienta o povo por intermédio de Moisés a separar um cordeiro por família. E se o cordeiro fosse muito grande, isso é em Êxodo capítulo 12, e se o cordeiro fosse muito grande, deveria chamar também os vizinhos. Também era algo para se fazer com pessoas próximas. Então eles matariam e comeriam e marcariam as portas com o sangue do cordeiro. E a Bíblia vai dizer aqui que durante a noite, as portas marcadas com o sangue do cordeiro não seriam atacadas por um anjo que viria para cumprir a punição de Deus aos egípcios. Então, queridos, o que eu quero falar nesta noite dentro desse texto, que a analogia desse texto bíblico aqui, que eu li de Êxodo 12, dá a entender que a ceia do Senhor Jesus, que Jesus instituiu, também é algo familiar para as pessoas próximas, ou os vizinhos. E a Bíblia aqui vai relatar que os convites também foi lançado também aos vizinhos também. Quem diz amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Porque com Israel, irmãos, estava ali pessoas que nem faziam parte da família, nem faziam parte da família, estavam com Israel na escravidão, pessoas amigos que estavam presentes. Mas quando eles reuniram aquela noite, que em cada casa, em torno de uma mesa, o convite foi lançado. Aquele convite foi lançado, foi para todos. O que eu quero participar aqui com a igreja, o que eu quero compartilhar aqui com a igreja, que às vezes nós estamos na casa do Senhor tantos anos, tanto tempo, e nós não temos a vontade, nós não temos a coragem de nos congratularmos à mesa do Senhor e participar do pão e do sangue do Senhor Jesus. E nós nos achamos, pastor, indignos, nós achamos pessoas indignas, que não temos qualificação ou preparo para participar da mesa do Senhor. E às vezes Satanás coloca na mente das pessoas um sentimento ruim dentro de si, que é aquele sentimento que você não pode, você não tem qualidade, você não tem condição de estar nessa mesa. E às vezes perturba dentro da nossa vida este pensamento, e às vezes este pensamento de acusação, este sentimento de acusação que perturba e não deixa a gente ser batizado nas águas, não permita que a gente participe da ceia do Senhor, enquanto o convite é lançado a todos. O convite é lançado a todos. Glória a Deus, aleluia. Até pessoas que não se sentem qualificado, mas Deus te convidou nesta noite. Deus te convidou nesta noite. Às vezes Satanás, por causa de uma falha, Satanás mexeu com a nossa vida espiritual durante o mês todo, e às vezes chega o dia da Santa Ceia, o diabo diz: você não pode cear, você não ceia, você não tem capacidade de cear hoje. E automaticamente aquela ceia do Senhor, você não ceia. Na próxima ceia continua a mesma coisa, porque Satanás ele deseja isso nas nossas vidas, é a derrota das nossas vidas,
é o fracasso nas nossas vidas, é nos afastar da comunhão, é nos afastar da ceia, é nos afastar da presença do Senhor, é nos afastar das instruções que está em volta da mesa do Senhor, amém? E Deus te convida nesta noite para você estar perto, na comunhão com Ele, na comunhão com o seu povo, amém? Deus te convida a isto. Este é o convite que foi lançado desde a primeira Páscoa lá no Egito. Desde o primeiro convite que foi lançado. Lucas capítulo 22 e 14. Esse texto revela que quem estava à mesa com Jesus eram os 12 discípulos. Pessoas que ele já conhecia de perto. Pessoas que estavam bem perto de Jesus. Pessoas que até o próprio Jesus confiava nele. Pessoas que eram projetos de Deus para divulgar o Evangelho ao mundo. Glória a Deus. Os 12 apóstolos estavam com Jesus. Mas os irmãos prestem bem atenção à narrativa deste texto. Que na mesma mesa, dentre os 12, diga assim comigo, um deles era Judas, o traidor. Mas irmãos, será que Jesus não sabia que Judas também estava na mesa? Jesus sabia que Judas estava na mesa. Jesus, ele sabia que Judas estava na mesa. Judas também pegou o pão. Judas também no momento pegou o pão. Eu acredito que antes de se assentar-se à mesa, Judas já havia traído ao Salvador. Antes de se assentar à mesa, Judas já tinha vendido o seu mestre. É bem assim, até a nossa vida. Vamos trazer isso para os dias de hoje. Quantas pessoas hoje estão vendendo a Jesus por nada? Por nada. Eu acredito até antes de assentar-se à mesa, Judas já o tinha traído a Jesus. É a situação, ou exemplo de alguém. Esse Judas é um exemplo de alguém que já fez, ou já começou a trair, já articulou contra, e começou a exercer a maldade que Satanás implantou ou plantou no coração. Porque, pastora, dentro da igreja já tem gente nessa condição que está exercendo a maldade dentro do seu coração, articulando, mesmo assentado à mesa com Jesus, mesmo assentado à mesa com Jesus, já começa a exercer a maldade que Satanás já implantou em seu coração. Tem pastor dentro da igreja, tem pastora dentro da igreja, tem membro, tem missionário que já anda arquitetando a maldade contra os irmãos dentro da casa de Deus. É vendendo o irmão, é negociando com a maldade dentro da casa do Senhor. Não deixa de ser um Judas traidor dentro da casa de Deus. Em vez de exercer a paz, em vez de exercer a santidade, em vez de exercer a comunhão, em vez de exercer o amor dentro da casa de Deus, exerce a maldade, articula dentro de si a maldade contra o próximo. Não deixa de ser o Judas. Porém, eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Eu não vim aqui para doutrinar a igreja, porque a igreja já tem um doutrine, tem uma pastora da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa, que eu acredito que aqui não tem. Eu olhei para a face dos irmãos aqui, são pessoas de Deus, pessoas humildes, pessoas que têm Deus no coração. Mas se aqui tem algum Judas, nesta noite, vai a mensagem de Deus ao teu coração. Há uma oportunidade para a tua vida. Há uma oportunidade de perdão de Deus para o teu coração. Há uma saída de Deus para o teu coração. Porque eu quero dizer uma coisa aos irmãos, que mesmo Judas errando, mesmo Judas nos seus erros,
Diga assim comigo: Jesus, jamais expulsou Judas da mesa. Glória a Deus. Sabe quem é que vai expulsar crente da igreja? É Satanás. Jesus diz: ajuda a levar e faz o que você quer fazer. Faça o que você fazer. É voluntário, vai e faça. Jesus não expulsou ele. Mas a Bíblia diz no capítulo 13, e o capítulo 13, versículo 30 de João, a Bíblia diz: mas Judas, diga assim comigo, Judas se levantou da mesa e saiu. Tem crente que se levanta para pregar a palavra de Deus. Tem crente que se levanta para fazer a obra de Deus. Tem crente que se levanta como missionário, como missionária, como dirigente de oração, como diaconisa, pessoa de Deus. Tem crente que se levanta para profetizar como atalaia de Deus. Mas tem crente que sai da mesa, foge da mesa, como traíra, como Judas. E Deus não chamou você para ser Judas. Deus não está expulsando você da mesa. Deus te convida para que você peça perdão os teus pecados nesta noite. Há uma saída para os meus e os teus pecados nesta noite, igreja. A mesa te convida. A mesa é lugar de comunhão. A mesa é lugar de comunhão com Deus. A mesa é lugar de familiaridade. Você também é família de Deus, crente. Você é família de Deus. Glória a Deus. Quem quer te arrancar da mesa é Satanás. É quem quer te afastar dos projetos. É quem quer te afastar dos sonhos. É Satanás. Quer quem tirar a paz, quer tirar os dons, quer tirar o que Deus colocou dentro de você, o seu maior bem precioso. Diga comigo: é a presença. É a presença. É a presença que está na mesa. É a presença de Jesus que está na mesa, irmãos. É a presença do Senhor que está na mesa. O salmista diz que Ele põe uma mesa perante os nossos adversários. Ele nos exalta perante os nossos adversários. Quando alguém não acredita, quando alguém não crê, quando alguém desacredita de você, quando alguém te joga no esquecimento, quando alguém te coloca de lado, aí Jesus diz assim: olha, eu vou te exaltar diante deste inimigo, diante de alguém que quer articular, diante de alguém que não quer acreditar, diante de alguém que só quer julgar. Eu vou preparar uma mesa e vou te exaltar, crente. É diante de uma mesa, amém? Amém. Lucas 22, 28 ao 30. Há um prêmio para aqueles que permanecerem com Jesus à mesa, amém? Amém. Mesmo sofrendo por causa do Evangelho. Lucas vai dizer aqui, o escritor, promessa dele é que vós que permanecerem terão o direito de se assentar-se na mesa que haverá no reino de Deus. Diga assim para o seu irmão: seu lugar está reservado. Talvez nós perdemos todos os nossos direitos aqui neste mundo. Talvez nós perdemos todos os nossos direitos aqui neste mundo. Talvez nós não crescemos nas melhores famílias neste país. Você não estudou nas melhores faculdades deste país. Você não é uma pessoa benquista neste país. Talvez a gente não seja uma figura pública neste país. Talvez, aos olhos de muitos, você não seja tão importante neste país. Mas eu quero dizer uma coisa para esta igreja: que lá no céu, lá no paraíso, você vai se assentar-se à mesa, no reino dos céus, amém? Junto com Abraão, Isaac e Jacó, a igreja do Senhor estará lá, irmãos. Nós estaremos lá, nós nos assentaremos à mesa com o nosso Salvador. Nós iremos participar de um grande banquete com o nosso Salvador Jesus. É este lugar da mesa. É este lugar da mesa onde a verdade ela prevalece, onde a mentira
mentira, ela cai por terra. Onde o pecado, ele cai por terra. Tudo que é mentira, tudo que é engano, diante da intimidade da mesa, diante da comunhão da mesa, diante do nosso Senhor, o trono da mesa, a verdade, diga comigo, vai prevalecer. Nunca vamos chegar na igreja, na casa do Senhor, contando mentira, porque a verdade vai prevalecer na casa de Deus. A verdade vai prevalecer e a mentira vai cair por terra. Em nome de Jesus. Aleluia. Mateus 26, 21 ao 25, Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Aí vem um Judas disse assim, o Judas que o traía perguntou: acaso sou eu, mestre? Jesus lhe respondeu: tu o disseste. Você mesmo se confessou diante da mesa. Você mesmo que estava um de verdadeiro amigo. Você que parecia ser amigo. Você que parecia ser profeta. Você que parecia ser apóstolo. Você que parecia ser pastor. Você que se parecia pregador, dirigente, discípulo de oração. Você que se parecia um verdadeiro adorador por causa do terno, por causa da roupa, por causa da aparência. Diante da mesa a verdade prevalece. Diga amém. Irmãos, a aparência confunde as pessoas. A aparência confunde as pessoas. Deus falou para Samuel: vai lá, Samuel, e unge aquele que eu te indicar. Quem vai indicar, irmãos? Diga comigo: o Senhor. Quem indica é Deus, irmãos. Quem indica é Deus. Mas chegou lá, Samuel começou a olhar pela aparência diante da mesa. Diante da mesa, ele começa a olhar pela aparência. Ele começa a olhar para os melhores homens, os melhores soldados de guerra. E quando de repente aparece Davi, aquele camarada sem aparência, talvez, diante dos seus irmãos, que talvez não fosse um guerreiro, era apenas um pastor de ovelha. Aí o Senhor fala para Samuel: Samuel, não olha pela aparência, porque o homem vê o que vê na aparência exterior, mas Deus olha o coração do homem. O homem olha para o tamanho, o homem olha para a cor, o homem olha, irmãos, para o dinheiro, o homem olha para a cultura, o homem olha para a aparência, mas Deus vê o teu coração por dentro. A tua sinceridade com Deus, as tuas lágrimas que durante a madrugada você derrama aos pés do Senhor Jesus. A aparência, irmãos, não engana o Espírito Santo. O camarada pode ter, o camarada pode ter anel no dedo, formado em teologia, em faculdade de teologia. Isso não engana o Espírito Santo. O camarada pode ser um acadêmico preparado nas melhores letras deste país, nas melhores faculdades deste país. O camarada pode ser um pastor internacional, pregador até dos Gideões, mas se ele não tiver esta comunhão diante da mesa, jamais ele verá Deus. Jamais ele sentará-se à mesa junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jamais. Samuel disse: não sairemos aqui da mesa enquanto o menor não chegar. Quando se fala de menor, não estou falando do tamanho igual o pastor Paulo. Estou falando da humildade. Estou falando de uma pessoa de Deus, de uma pessoa de caráter, de uma pessoa que tem o amor de Deus dentro de si. Não Judas que quer traíra. Deus te chama para ser o menor na qualidade. O menor que seja essa pessoa que está na presença de Deus, que tenha esta comunhão e esta afinidade com Deus. Amém? Amém. Judas, ele é a figura daquelas pessoas que desonram a Deus, daquelas pessoas que envergonham o Evangelho. Na mesa de Jesus, Judas é desmascarado. E aqui vai nos contar que Judas perdeu seu lugar no banquete. Diga assim comigo: por causa da mentira. Por causa da traição. Então quero deixar aqui, não vou mais adiante, tem a Santa Ceia do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Não vou mais adiante com esse sermão. A verdade prevalece diante da mesa do Senhor. Não vamos envergonhar o Evangelho de Jesus, irmãos. Não vamos envergonhar o Evangelho do Senhor Jesus por causa de um problema, por causa de uma cara feia. Não vamos trair o nosso rei. Não vamos desistir de pregar o Evangelho. Não vamos desistir da mesa. Não vamos desistir dos nossos dons. Não vamos desistir da nossa comunhão, da nossa marcha para o céu. Porque alguém, irmãos, falou mal de você, porque alguém olhou para você com cara feia, porque alguém está te diminuindo. Eu quero dizer uma coisa a você: seja forte, amém? Seja forte em nome do Senhor Jesus, nesta caminhada, em nome de Jesus, e Deus nos dará vitória para a honra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos participar da ceia em nome de Jesus. Convido a igreja para nos colocar de pé.